E aí, meu amigo e minha amiga focados no canal, focados no foco. Eu sou o Lula e você está no canal Foco no Fato. E qual é o foco hoje, pessoal? Sérgio Moro. Mas antes de falar Sérgio Moro, deixa eu agradecer a você pela inscrição no canal. Você está se inscrevendo, trazendo mais comentários, trazendo engajamento. Quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo, de esquerda, de direita. Tenho sim pessoas de direita se inscrevendo no canal que gostam de acompanhar notícias. Isso é muito bom, pessoal. Pessoas que querem, de certa forma, entender o que se passa no mundo real. Bom, vou trazer aqui depois, não hoje, mas em outros momentos, lives de extrema direita. Pois é, vou ver aqui o que eles falam. Eles falaram uma coisa ontem que eu vi, que eu achei incrível. Infelizmente eu não gravei na hora. Eles falando que todos os governos anteriores eram de esquerda. Somente o Vargas era alguma coisa assim, pessoal. Foi um absurdo tão grande. São tantas narrativas que eles utilizam que é incrível você ver, você fica pensando, que mundo é esse que esse pessoal vive? Bom, mas vamos lá, vamos trazer aqui a reportagem de hoje do jornal O Globo. E antes de falar sobre a reportagem, vou falar o seguinte: o pessoal da extrema-direita está comemorando a CPI, a CPMI do INSS. Eu acho que é uma boa para nós termos essa CPI. É muito importante. Claro que tem a parte ruim, que é dar palanque para a extrema-direita. Deputados da extrema-direita vão fazer palanque, eles vão gravar uns cortes, colocar nas redes sociais, como se aquilo fosse verdade. E a gente sabe que essa é uma das características das estratégias da extrema-direita: distorcer a realidade. Ele coloca a fala dele, corta e não tem a resposta da fala dele. Então isso é uma estratégia que eu poderia dizer, se fosse levar para o campo religioso, né, uma estratégia demoníaca. Você colocar um cortezinho só de meias verdades, meias mentiras, e não ver a resposta. Mas vamos lá falar do mundo político. A política, de fato, tem sido assim nos últimos anos, tá? Então, mas faz parte, e eu acho que a CPMI é uma oportunidade para a Polícia Federal se declarar, falar o que realmente encontrou nas investigações, e por conta dessas investigações da Polícia Federal, nós chegaremos a essa reportagem aqui do Lauro Jardim. Eu acho que o Lauro Jardim nunca trabalhou tanto na sua vida quanto agora com a extrema-direita aí, com essas coisas da extrema-direita. Mas vamos lá. Ex-assessor de Sérgio Moro aparece nas investigações da Polícia Federal do escândalo INSS. Lembrando agora, eu vi agora esse PF aqui a PF, eu lembrei do Jair Bolsonaro, porque na reunião ministerial, quando ele disse que a PF era dele, e o jornalista disse a PF, aí ele falou, não, pode ser PF, pode ser prato feito. Prato feito do Bolsonaro. A Polícia Federal encontra ou aparece nas eleições ex-assessor de Sérgio Moro. Vamos ver aqui, pessoal, sobre isso, olha só. As menções a Sérgio Moro, que aparecem nas investigações da Polícia Federal do escândalo do INSS, dizem respeito a um ex-assessor do ex-juiz. Mais especificamente, sobre alterações na regulação dos sindicatos e associações patronais de trabalhadores ocorridas no tempo em que tais mudanças cabiam ao Ministério da Justiça, na ocasião comandada por Sérgio Moro. Vamos lá. Que interessante, né, pessoal, essa reportagem aqui. Ela é curtinha porque, de fato, ela foi de agora a pouco, 3 horas atrás, olha só. Atualizada 3 horas atrás, então ela deverá ter desfecho. Mas, a princípio, o que se traz é isso, meu amigo focado, minha amiga focada. Ex-assessor do Sérgio Moro, na época que ele era juiz, ele trabalhou, como diz aqui, de forma mais especificamente, sobre alterações na regulação dos sindicatos e associações patronais de trabalhadores ocorridas no tempo em que tais mudanças cabiam ao Ministério da Justiça, na ocasião comandada por Sérgio Moro. Isso aqui vai dar o que falar, é muito pano para manga, e a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos, com certeza. Ainda sobre o INSS, é muito interessante perceber que a extrema-direita, como Nicolas Ferreira, eles colocam de um jeito como se a fraude do INSS ela tivesse apenas a parte final. Ela não teve o seu início lá em 2017, quando o governo era Michel Temer, de direita. Quando o governo de extrema-direita, 19, 20, 21, 22, Bolsonaro, recebeu as denúncias e a Polícia Federal não atuou. Vou compartilhar com vocês agora uma conversa que eu tive com um bolsonarista na clínica lá, que minha filha faz tratamento.
faz terapias, uma das minhas filhas faz, a menor, e lá ele disse: "Ah, mas e o INSS?" Eu falei: "Meu querido, 2019, 2020, 2021, 2022, onde estava o presidente?" Ele falou: "Não, o presidente, sancionou uma medida provisória." Eu falei: "Que ele mesmo derrubou, ele vetou a parte que era para fazer uma renovação do cadastro dos sindicatos a cada 1 ano, e ele colocou a cada 3 anos, dificultando inclusive ainda as investigações. Agora a minha pergunta que eu fiz para ele, faço para você que é bolsonarista é: onde estava a Polícia Federal em 2019, 2020, 2021, 2022, em face das denúncias que aumentaram muito com relação à fraude do INSS? Vou trazer aqui números para que você possa ver junto comigo, claro. E para nós finalizarmos o vídeo de hoje, eu quero trazer aqui a parte final. Nós já vimos que Sérgio Moro está ali, o ex-assessor lá sendo encontrado nas investigações. As investigações, pessoal, continua. Mas temos aqui a reportagem, por exemplo, de maio. Fraude do INSS, beneficiários dizem que descontos legais começaram antes de 2019. Quem era o presidente antes de 2019 e depois de 19 a 22, tá? Então, e outro caso aqui. Olha só, ignorados por governos, relatos sobre fraude do INSS já circulavam nas redes sociais desde 2019. Então, fraude já circulava. Isso aqui não é digamos, uma reportagem de um lado político. Foi pela Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa e verificou que desde 2019 já circulava nas redes sociais denúncias de fraude do INSS. 2019. Para você entender. "Ah, mas era ano de pandemia, a Polícia Federal devia estar parada nesse tempo", né. É o que eu já ouvi dos bolsonaristas. E tem mais, fraude do INSS resultou em 8 presos pela Polícia Federal. Tem gente aí com fake news dizendo que ninguém foi preso pela Polícia Federal. Nós tivemos isso aqui em julho, 25 de julho, e além dessas aqui, já tivemos mais pessoas presas. Então é mentira que ninguém foi preso pela Polícia Federal por conta da fraude do INSS. Mais uma fake news. E outra, que o pessoal também não tem dito, é que o dinheiro não está sendo recuperado. Justiça bloqueia 2,8 bilhões de reais de investigados por fraude do INSS. Leia-se, investigados. Essas pessoas ainda vão passar por um processo de defesa, do contraditório. Se for comprovado que elas são culpadas, serão condenadas. E esse dinheiro será devolvido aos cofres para aquelas pessoas que já foram ressarcidas. Você sabia que mais de 1 milhão de brasileiros já foram ressarcidos pelo governo federal? Pois é, esta é uma realidade que talvez a imprensa bolsonarista não conheça. E para não deixar nenhuma dúvida, o governo já ressarciu mais de 98% dos aposentados e pensionistas que fizeram um acordo, ou seja, você entra lá no seu INSS, você vê se você foi vítima, você faz a declaração que você foi vítima, faz um acordo com o governo e já recebe o seu dinheiro de direito, que é seu dinheiro. Sobre isso aqui, pessoal, o governo, é interessante demais isso aqui. O pessoal da extrema-direita vem tentando colocar a fraude do INSS no colo do governo Lula, quando foi justamente o contrário. O governo Lula foi que solucionou o problema da fraude. O governo Lula foi que parou com o roubo dos velhinhos, dos aposentados e pensionistas. No governo do Bolsonaro, que é um governo que não havia corrupção no governo dele, a fraude correu frouxa. Não houve investigação, não houve vontade, não se sabe de quem, de parar com este roubo. Porque nós vimos aqui que a fraude do INSS vem desde 2019, que tínhamos denúncias, inclusive, sobre isso. E para falar sobre denúncias, no governo de esquerda, a Polícia Federal, tenho dito a vocês, tem autonomia para trabalhar. Nós vimos aqui mais uma operação da Polícia Federal, isso de agora há pouco, dia 13 de agosto, 11 dias atrás. Governo Lula, não tem essa coisa de vou proteger os meus. Olha aí, Polícia Federal deflagra operação Recupera, né, para combater fraudes contra o INSS. Isso aqui foi na cidade do Rio de Janeiro. Vamos ver aqui, ó. Rio de Janeiro, Florianópolis e Tubarão. Por coincidência, né? Tubarão e Florianópolis, duas cidades de Santa Catarina, por coincidência, né, pessoal? Tivemos vários prefeitos lá daquela região sendo presos por corrupção. Bom, vou ficando por aqui, deixando a você
o meu muito obrigado e o meu comentário de que o governo Bolsonaro não fez nada para acabar com a fraude. Sérgio Moro agora foi citado nas investigações da Polícia Federal e o governo Lula acabou com a farra da fraude no INSS. Esta é a verdade, este é o foco no fato. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Saudações.